Daniel 11, irmãos, abram suas Bíblias neste capítulo de Daniel. Nós vamos, se Deus permitir, terminar Daniel 11 hoje. Leremos os versos 30 ao 45 e eu lerei, os irmãos irão acompanhar, mas nós vamos nos manter no momento e no personagem que vimos semana passada, que é Antíoco Epifânio, né? Ainda é esse rei aí, essa autoridade que foi motivo de muito sofrimento para o povo de Deus. E lembrando aqui para os irmãos que desde o capítulo 8, salvo engano, nós temos visto revelações que Deus deu para Daniel e o povo para servir de várias lições, como nós temos destacado: consolo, fortalecimento, correção. Deus revelou o que iria acontecer com o povo. Correção de entendimento, correção de pensamento, porque o povo, quando recebeu a revelação por meio de Jeremias, de que teria o cativeiro por 70 anos, o cativeiro babilônico, e depois de 70 anos o povo seria liberto, o povo entendeu que aquela libertação, que é redenção, que é um senhor comprar escravos a outro senhor para serem seus escravos, né? Redenção é compra. Isso mostra claramente que Deus não tem aquele conceito mundano de liberdade, né? Uma liberdade que você não serve a ninguém, porque se Deus é o bom Senhor que comprou alguém, redimiu, portanto, redimiu para que sirva a Ele. Então deixou de ser escravo de um Senhor perverso. E essa é a verdadeira liberdade, servir a Deus com alegria, né? Essa é a liberdade, quando você é liberto da tirania, do pecado, para voluntário e livremente servir a Deus. Mas o ponto com relação ao povo, não vou explorar essa doutrina que eu estou destacando aqui, mas ela está ali passeando, o ponto é que o povo interpretou errado e achou que a redenção era aquela visível literal, ou seja, o povo sair da Babilônia e para Israel, todo o ambiente ali de Israel, reconstruir Israel, reconstruir muros, reconstruir templo. Isso literalmente aconteceu, em parte, não com a mesma glória com a qual Deus abençoou Salomão, para que o povo fosse corrigido no seu entendimento. Deus não estava falando daquela redenção ali, Deus estava falando de uma redenção maior em Jesus Cristo, espiritual. Então, para que o povo fosse ensinado a tudo isso, consolado, corrigido, etc., Deus revela que o povo, ao ser liberto, passaria por outros reis perversos, teria outros sofrimentos, como aconteceu com o Império Médio-Persa, como aconteceu, e nós vimos, e é citado na própria Bíblia, o que viria com a Grécia, com Alexandre o Grande. E como disse Calvino, a história, pela providência divina, os historiadores, os autores da época, escreveram a respeito, identificaram e registraram o que aconteceu com esses homens. Essas nações escreveram, por trás era Deus, não que a Bíblia precise desses registros para ser Bíblia, mas Deus estava exaltando a sua palavra, a sua revelação a partir desses conteúdos históricos. Nesse sentido, vale a pena ler os apócrifos, os livros apócrifos, como agora que nós estamos em Macabeus, né? Dentro ali daquele livro Macabeus, você tem Antíoco Epifânio aqui bem registrado. E Deus está mostrando o seu cumprimento. Depois da Grécia veio o Império com Alexandre o Grande, né? Roma. Aliás, Grécia com Alexandre o Grande. Depois é que vem Roma. Mas nós vimos que Alexandre o Grande é aquele leopardo
foi no capítulo 8, agora estou trocando o capítulo, foi no capítulo 8 que cita o leopardo, né? Por sua característica de avanço rápido, conquista rápida, mas logo ele é subjugado. Aí 2 generais agem contra ele, e um que é o que dá origem ao Império Seleucida, de onde vem na sequência esse homem que nós estamos destacando, que é o Antíoco Epifânio, justamente portanto, da inimizade, da oposição que houve dos generais de Alexandre o Grande. Os registros contam isso e a gente consegue identificar o que a palavra de Deus está dizendo ou diz que aconteceria. E aí vem Antíoco Epifânio, porque as características que nós vamos ver aqui, e que nós já vimos nos versos 20 ao 29, foi o que nós vimos semana passada, sobre Antíoco Epifânio, e vamos continuar vendo agora do verso 30 ao 45. Historicamente, você só encontra as mesmas características nesse homem, Antíoco Epifânio. Por exemplo, ele vai profanar o templo. Ele vai levantar no templo de Jerusalém um altar para Zeus, que é um deus grego, e vai proibir o povo judeu de praticar a circuncisão, de guardar o sábado e de cumprir suas liturgias. Ele vai proibir. É quando vai entrar a revolta famosa, chamada Revolta dos Macabeus, por isso o livro dos Macabeus, por um homem que vai liderar, o nome dele é Judas Macabeu. Ele vai liderar essa revolta, a Revolta dos Macabeus, e vai se cumprir também o fim de Antíoco Epifânio nesse momento histórico. Então nós vamos ler já com essa lembrança do que nós vimos semana passada sobre esse homem. E o período identificado é de 215, aqui de Antíoco Epifânio, quando ele nasce, né, até 164, quando ele vai morrer. O período que a gente está considerando dele é esse, 215 a 164. Lembrem que é a contagem regressiva, viu, crianças? Nós contamos antes de Cristo de trás para frente, né? Então nós estamos regredindo a contagem, porque Jesus vai ser o marco zero da contagem, né? Aí a partir de Cristo nós começamos a contar ano 1, ano 2, e nós estamos no ano 2025 depois de Cristo. Tá? Então nós estamos contando regressivamente antes de Cristo, né? Então a gente está de 215 a 164 aqui considerando. Então nós vamos ler com essas informações para poder dirigir a leitura, né? E a gente saber já ajudar na interpretação, porque na pregação em si, eu já estou considerando a pregação aqui, mas no sermão em si, a gente vai destacar somente as lições ali espirituais desse capítulo, desses versos. Então, atenção para a leitura, leiamos, como disse o presbítero, com a mesma reverência e adoração, né? Eu vou ler do 29 só para completar aqui o raciocínio. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprover. E tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. Vamos reler esse versículo juntos, esse final. Mas o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. Vou continuar. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado.
Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra os poderosos ou as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicar-lhes-á a honra, e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Oremos, louvamos-te, Senhor, por tua palavra santa, gloriosa, e por ser a verdade do Senhor para nossas vidas. Louvamos a Ti por revelar a Tua mensagem a nós, revelar os tempos e nos separar nesse dia, neste momento, para ouvirmos a Tua voz e a Tua mensagem sobre não somente o que já aconteceu, mas a relação conosco do que temos vivido, do que já vivemos e do que ainda viveremos como Teu povo. Pedimos ao Senhor que nos dê graça para que tenhamos respeito, humildade, prazer, o prazer que o Senhor merece na Tua palavra, a atenção que o Senhor merece, que tenhamos a disposição do coração e dos pensamentos para ouvirmos a Tua voz tão somente e aprendermos de Ti e vivermos para o Senhor como o Senhor requer de nós. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. O tema é o triunfo dos fiéis, tema do sermão. Nós vamos ver a mão soberana de Deus governando a fúria dos homens perversos, maus, tirânicos, e refinando o seu povo por meio de provações e trazendo um certo julgamento sobre os ímpios. Então, nós estamos em Daniel 11, e esses versos que temos estudado sobre esse antigo Epifânio, que com a sua fúria profanou a Santa Aliança, cujo orgulho se exaltou e o exaltou acima de todos os deuses, mas cujo fim era também tão certo quanto o sol poente, é uma mensagem de Deus para os nossos dias também, para a gente saber lidar, identificar com as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Recebemos então esta mensagem como uma espécie de farol para os judeus na época oprimidos, mas sua luz ainda brilha em nossos dias, nesse mundo tão turbulento e cheio de tentações. Então nós vamos aprender 3 lições basicamente. Primeiro, Deus fortalece o seu povo para perseverar. Segundo, Deus refina, Deus purifica seus santos do sofrimento. E terceiro, Deus julga os arrogantes com uma justiça infalível. Essas 3 lições aqui eu acho que são claras no texto e suficientes para hoje. Então que nós tenhamos uma disposição reverente e o Espírito Santo nos conduza e nos ilumine para entendermos essa mensagem, termos os nossos corações
inclinados a confiarmos no Rei que reina para sempre, não nos governos humanos, não olharmos para as circunstâncias, olhando para os governos humanos, seja para achar que a solução vem deles, seja para achar que tudo está perdido porque eles estão no controle, mas para olharmos que existe um Deus que governa realmente e eu preciso estar interagindo com Ele. Não que Ele precise de mim, mas Ele está me ensinando a trabalhar com Ele como seu povo. Eu preciso entender qual é a mensagem de Deus, o que é que Deus está comunicando para mim. Mais cedo nós falamos sobre isso na EBD, né? Deus revelou toda a sua palavra, revelou a explicação, iluminou a explicação dela, que são os conteúdos históricos aí da teologia chamada calvinista, puritana, reformada. Então você tem de amplo e profundo, quase exaustivo das Escrituras, e Deus tem agora nos dado com o seu Espírito a iluminação para, ao ouvirmos essas coisas, vivermos por essas verdades. Então vamos ter essas 3 lições. Vamos para a primeira lição: Deus fortalece o seu povo para perseverar, né? Você leu comigo aí que o povo que conhece o seu Deus permanecerá firme e agirá, né? Verso 32, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo, agirá, permanecerá firme e agirá. Então você não vê a gente aprendendo essas coisas para viver de braços cruzados, a não ser que seja o frio da carne só, né? Mas dentro, assim, firmemente, espiritualmente, nós temos que estar vivos e ativos, agindo em meio a esse mundo mau, sabendo quem é o Deus a quem a gente serve, conhecendo quem é o Senhor, né? Então, considerando os textos históricos, nós podemos afirmar que Antíoco é o que o texto está identificando como rei do norte, lançando sua raiva contra a santa aliança de Deus, após sua humilhação por aqueles que são os romanos, que a gente pode identificar quando a gente lê aqui sobre os de Quitim, né? Que ele foi vencido pelos de Quitim, e ele com raiva reage então com fúria, né? E ele profana um templo, seduz do povo de Deus, ele seduz apóstatas, pessoas a apostasia, que é o abandono da fé. A apostasia é o abandono na fé, com lisonjas, palavras que seduzem, palavras sedutoras, promessas, e procura esmagar os fiéis ali do povo. No entanto, em meio a essa tempestade, o povo de Deus, que o texto está destacando aqui, aqueles que conhecem o seu Deus, permanecem firmes, com o coração ancorado no Todo-Poderoso. Veja quantas lições a gente já tem aqui. Era um povo, se a gente for aplicar a nossa igreja, né, se a gente considerar assim, nós somos uma igreja verdadeira, a igreja do Tijuco, né? A igreja presbiteriana do Tijuco é uma igreja fiel. Aí a gente quer se intitular como? A igreja fiel. Fiel considerando o quê? A toda a herança reformada, puritana, calvinista. Beleza, então se chama assim. Nossa igreja lá naquela época, nós somos os puritanos reformados de Israel, da época, os calvinistas de Israel. Muito bem. Aí ele se levanta um rei, pelo dedo do próprio Deus, para subjugar o povo. Aí vai nos subjugar. O que está acontecendo aqui? Por um lado, humanamente falando, o rei está querendo seduzir, porque ele quer adeptos. Ele já usurpou o trono, né? Se a gente estudar a história dele, ele já usurpou o trono, que não era o direito dele, de Antíoco Epifânio. Aí ele está querendo seduzir. O que é que ele tem para sedução? Ele tem ouro, ele tem riqueza, ele tem banquetes, seduções. Lembra como Jesus foi tentado? Lembra como Adão foi tentado? Eva foi tentada? Lembra como Daniel foi ser tentado, né? Era um banquete, as finas iguarias do rei. Seduções. Aquilo que nos conquista, nos seduz, faz nos perder. Cuidado com as palavras, irmãos. Cuidado com as palavras. Eu tenho falado com meus presbíteros que eu amo tanto. Eu digo, meus irmãos, não sejam ingênuos nas reuniões conciliares, né? Como algum assunto, quando é tão importante, os caras que me batem a vida toda dizem, ó, Lisandro, e Lisandro para lá, e Lisandro para cá, e começam os elogios. Já perceberam que é assim?
Os elogios, certo, presbíteros? Aí vem os elogios, aí você já sabe. Se eu ceder, já vem o golpe na frente. Cuidado, a gente precisa... Então imagine, o Antíoco Epifânio está lá, nós estamos lá naquela época, né? E aí ele ganha uns com promessa, ganha outros com a sedução, e ele vai avançando e conquistando espaço aqui dentro, vai avançando, sorrateiramente, sutilmente, vai conseguindo adeptos, daqui a pouco esses adeptos estão apostatando da fé. O que significa isso? O que a gente rigorosamente tem falado sobre o culto, a gente vai quebrando. Não tem. Vai abrindo concessões. Esse rigor todo sobre isso, sobre a oração, não é isso tudo não. Sobre a leitura da palavra, não é isso tudo não. Sobre os elementos de culto, não é isso tudo não. Sobre o dia do Senhor, não é isso tudo não. Vai abrindo concessões, vai abrindo, até o momento que elimina tudo, apostata da fé. O estilo de vida cristã, não é isso tudo não, que é isso, esse estilo de vida cristã, de marido, de esposa, de criação de filhos, de família, de não sei o que, de culto todos os dias, não é isso tudo não, Deus nunca deixou isso, Deus nunca exigiu isso, não, e Ele nos fez no Éden como? Mas enfim, aí vai abrindo as concessões, vão abrindo as concessões, quando vê, esse grupo já está apostatando, mas existe um grupo que Deus está mantendo fiel, que está dizendo, não é assim não abandone isso, não brinque com o pecado, não abra concessão aqui, não negocie ali, não é assim, e tal, e mantém, e daqui a pouco são vistos como os radicais, os exagerados, como foram os puritanos. Eles foram chamados de puritanos de forma pejorativa. Vocês são os mais santos, é como se fosse isso, vocês são os mais santos. Aí entrou, pegou e ficou, colou, os puritanos. E até hoje, agora inventaram um novo nome, que é neopuritano agora, né? Mas é sempre o tom pejorativo, o tom sempre... Então veja que o espírito de Epifânio, né, continua aqui, né? É o que o meu primeiro pastor lá em Sergipe, o Franklin Dávila, chama de o sistema babilônico do anticristo dos nossos dias. Eu gosto da maneira como ele resume toda a ideia histórica, né? É o sistema do anticristo, da Babilônia dos nossos dias, podemos dizer assim. Imagine então nós lá naquela época. Mas o que é que o texto está dizendo? Aqueles que conhecem o seu Deus permanecem firmes e ativos, permanecem fiéis e ativos. Foi o que aconteceu, coração firme, ancorado no Todo-Poderoso, um grupo pequeno. Mas continuem comigo no raciocínio, você pensar assim, por que Deus faz essas coisas? Porque Deus administra soberanamente situações difíceis sobre o povo, porque o seu filho é o noivo, que não é obrigado a casar com ninguém, e decidiu livremente casar com uma noiva. Ele decidiu se casar. Ele decidiu assumir uma aliança. Mas não tinha ninguém que prestasse, nem mesmo a noiva dele, não tinha. E ele decidiu fazer tudo por ela. Pegar uma mulher prostituta das piores. Já viu a descrição que ele faz sobre Israel? Não tem nem sobre o povo do mundo uma descrição daquela. É palavra de Deus, deve ser lida, né, e tal, mas eu não vou ter coragem de ler o texto aqui. Ezequiel 16. Ezequiel 16, depois de ler esse texto com atenção, você vê como é que Deus está falando de você. Pensa assim, eu sou Israel, eu sou a noiva, e ele está falando de mim. Ele vai dizer, nem as prostitutas agem como você, nem as prostitutas. Mas ele, na sua graça incomparável, se dá para purificar de toda essa impureza. Ele se dá para purificar. Só que de toda a raça humana, essa linguagem metafórica que diz que toda a raça humana tem um grupo que ele escolheu para ser a noiva dele, de toda essa raça humana, é ele que é o dono desse casamento e decidiu quem é dessa raça caída, que ninguém merece, que vai ser parte dessa aliança, ele que decidiu. Você já viu como acontece nos casamentos? Os maridos, aqui, nós estamos com nossas esposas entre tantas coisas, por quê?
Nós não éramos obrigados a casar com elas. Tinha tantas mulheres no mundo. Nós livremente escolhemos. Da mesma forma ela conosco, eu vou falar dela também. Mas nós escolhemos como? Lembre que o assunto que eu estou falando é Deus, só para não perder o fio da meada. Nós escolhemos como? Entre outras coisas, com a exigência de que seja fiel a mim. Né? Entre outras coisas, isso, seja fiel a mim. Eu não tenho obrigação nenhuma de casar com você, eu estou livremente escolhendo você, seja fiel a mim. E vice-versa. Elas também, nossas esposas, não eram obrigadas a casarem conosco. Nada obrigado. Entre outras coisas, seja fiel a mim. E muitas vezes nós caminhamos, claro que nas imperfeições das nossas provas, mas nós administramos situações e circunstâncias que demonstrem essa fidelidade, que evidencie essa fidelidade, não é? Então, nossos recursos são falíveis, mas nós fazemos isso. Nós queremos ouvir os outros. Eu estava lá em Sergipe, Mônica lá na Colômbia. Como foi que eu tive que conhecer Mônica? Teve o pastor dela que me falou sobre Mônica. Olha, é assim. Me dá o currículo todo aí. Reprova aqui, reprova ali, reprova acolá. Você é exigente, eu não sou, o casamento é uma vez só. Não, mas ela é assim, assim. Você também não é assim? E foi longa conversa. Até eu me quebrar, foi muita coisa. Mas foi um currículo para lá, eu estou para cá, ela também foi me conhecendo, da mesma forma, querendo saber e tudo mais. Não estou falando de mim não, estou falando do texto, só para vocês entenderem. É assim que a gente faz? Você acha que Deus não faz isso? Muito mais, ele não está preocupado se quando ele baixa assim, uma perseguição em massa, ele não está preocupado com todos, todo mundo vai me abandonar, ele não está preocupado com isso não. Ele não se preocupa com isso. Todo mundo vai me abandonar, porque ele sabe que aqueles que o conhecem permanecerá firme e ativo, e ele quer mostrar isso para o mundo. Olha, dentre essa massa aí de um monte de hipócritas, esses aqui que perseveraram, depois de todo o meu aperto, esses são os meus. Não é esses mentirosos não, eu não quero casamento com nenhum de vocês, é só com esses aqui. A minha graça só salvou esses. Aprenderam a se camuflar no meio e a viverem joios como se fossem trigos, mas eu quis revelar no tempo certo, de tempo em tempo eu purifico minha igreja e mostro, os meus são esses aqui. Historicamente, os meus são esses aqui. Eles permanecem vivos, ativos, fiéis à minha aliança, porque só a graça pode fazer isso. Vocês entenderam o que eu estou... Então o texto está nos trazendo isso. Esse versículo, então, é um chamado, como uma trombeta, né, que soa, identifica algo específico. Ele aqui está nos chamando, nos convocando à perseverança, assegurando aqueles judeus que Deus capacita os seus para resistir até mesmo à tirania mais feroz. E uma mensagem para nós também, da mesma forma que Deus faz com os judeus de hoje, vamos dizer assim, com Israel de hoje. Ele faz com Israel de hoje. As circunstâncias difíceis são para te provar, e Deus não está preocupado, como muitas vezes, pecaminosamente, nós humanos, como conselho, algum membro, eu estou com medo, será que a igreja toda vai deixar? Deixar de quê? Vai sair todo mundo da igreja? Você está com medo, você está servindo a quem, irmãos? Se deixar e você for junto, é Deus mostrando que ninguém é dele. Ninguém é dele, porque não quer. Agora, quem é de Deus não muda a relação com Deus por decepção com homens. Não é verdade? Não muda a relação com Deus porque a perseguição se intensificou. Não muda. Está firme no Senhor. Então, assim é conosco, santos, pois Deus, que fortificou os macabeus na época, ainda nos fortalece. Deus que fortaleceu os judeus da época, os fiéis da época, fortalece os seus hoje. Hoje, nós sabemos, milhões de cristãos enfrentam perseguição, muitos pagando com a própria vida, de leis hostis ao desprezo de uma cultura secular, em plataformas, em todo lugar. O mundo procura erradicar a nossa fé. No entanto, aqueles que conhecem o seu Deus permanecem firmes, suas raízes são profundas em sua palavra, sua coragem extraída do seu espírito. Rapidamente aqui de improviso.
Jesus fala numa parábola sobre 4 terrenos. A semente cai num terreno que é chamado de a beira do caminho, a semente é o Evangelho. A boa semente cai quando o semeador sai a semear entre os espinhos. A semente cai numa terra rochosa e a semente cai numa boa terra. Ele é o semeador, ele vai explicar. Ele é o semeador. Aqui, eu como pregador, irmãos, eu sou um vaso de barro. Como já disse o teólogo, acho que foi Spurgeon, quando há uma pregação fiel, é Jesus falando conosco, inclusive como pregador. Eu já disse isso a vocês. Ele é o semeador. Quando você estiver evangelizando fielmente, é Jesus falando por teu intermédio. Ele é o semeador. A semente é a palavra de Deus. E o que são os terrenos? Os nossos corações. Um coração é aquele terreno sem cuidado nenhum, à beira do caminho, sem nada. Aí as aves que vêm e comem, porque a semente está exposta, é o diabo, que a pessoa não guardou, não teve cuidado nenhum, ele vai e tira o que foi plantado. Por isso que a gente tem que se preocupar com mensagens, lições que a gente esquece rápido. Às vezes terminou o culto. Por exemplo, a gente está no culto e Deus está falando para nós sobre arrependimento e perdão. Aí a gente lembra, né? Puxa, eu ofendi fulano. Eu disse coisa que eu não deveria dizer. Mas o orgulho fala mais alto, termina o culto, a gente nem vai lá procurar o irmão que está ali na frente. Ele já esqueceu, já tirou. Você vê? Já tirou, já esqueceu. Nem terminou o culto, a gente não foi nem lá. Porque se a palavra tivesse enraizada, a pessoa ia lá, não ia se incomodar, descansar com aquilo, ia se incomodar. Aí o outro terreno, não, sermão dentro do sermão, é só para mostrar isso aqui. O outro terreno é entre os espinhos, aquele cuidado excessivo com as coisas daqui, com o trabalho, com a recreação, com tudo. Eu quero garantir a minha vida, mas é além do que Deus manda eu ter zelo, eu tenho uma preocupação pecaminosa que sufoca a palavra. O outro é um terreno entre as rochas, né? Que é como aquelas rochas que ficam um pouco de areia assim em cima, e às vezes nasce alguma coisa ali. Aí Jesus explica, não tem raiz, raiz profunda, porque não dá, a rocha impede da raiz crescer. E aí ele diz, esse é aquele que, quando ouve a palavra, recebe com alegria. Por isso que esse terreno, o que cai ali, nasce rápido, mas logo murcha também, porque não tem raiz. Assim é a vida do que não está firmado na palavra. Ele não cresce, não desenvolve a raiz, não se firma. Então por isso, porque a rocha embaixo, a dureza, né? Coração duro, não permite. Mas qual é o último terreno? O bom terreno. Agora faz um cálculozinho rápido. Eu já plantei muito. Está aqui minha mãe como testemunha, né? Desde cedo. Plantei muito, mas não foi pouco não. É um terreno que do tamanho desse aqui da igreja, eu fiz o cálculo, dá 24 vezes. E você sabe que para plantar, os terrenos podem ser bons como for. No mínimo você tem que tirar o mato do terreno. Se você é o semeador, você faz o quê? Você prepara o terreno que você vai usar. Porque se você tiver com um terreno, por exemplo, lá em casa, primeira vez que fui pôr a grama, plantar algumas coisas, não nascia nada. E eu tinha esquecido de um cuidado que a gente deve ter, que é quando oxigena a terra. Hoje se fertiliza com um adubo chamado 1040, né? Aí eu fui pegar o bendito porque estava totalmente oxidada, ácida, né? A terra não nascia, não. Assim que eu preparei a terra e tudo mais, tá? Só fui soltar a semente. Aí pusemos a grama ficou toda verdinha e tal. Eu quero chamar a sua atenção para o que Deus está fazendo aqui. Com o seu povo, ele preparou o coração, porque se os terrenos são os corações, e o bom terreno é um bom coração, e Deus diz que nosso coração não é bom,
que nós não somos bons. Então só há uma lógica, uma conclusão. Se eu, humanamente falando, como semeador, sou aquele que tem que preparar o terreno, e Jesus é esse semeador, então só ele prepara um bom coração. E é ele quem diz, ele tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. Aquele último coração, foi ele quem preparou. Não era um bom terreno porque, você é bonzinho. Não, ele está dizendo que eu fui lá e preparei o coração daqueles que são meus. Quem eu preparar, se firme em mim. Fica firmado na rocha. Esses perseveram até o fim. E aquele que perseverar até o fim, terá a vida eterna. Então, por isso, nós temos que ouvir essa mensagem como uma mensagem para nós. Assim como Deus fez lá, Ele está fazendo hoje. Ele está tratando da minha vida, do meu coração. Eu não posso desprezar o que eu tenho aprendido. Viver de fingimento, viver sem zelo pela palavra, colocando a culpa em Deus e em todo mundo. Não, é Cristo quem está cuidando do meu coração. Hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele está tratando da minha vida para me fortalecer nele. Se eu abandono isso, meu coração não vai ser a boa terra. Então, tudo que for plantado vai cair em outras circunstâncias. Ou eu vou ser o terreno à beira do caminho, ou eu vou ser entre os espinhos, ou eu vou ser em terreno rochoso. Mas eu não vou ser um coração fértil para a palavra. Um coração que às vezes o pregador nem explicou muito como foi Jonas. Lembra Jonas? Tem um sermão horrível, é aquele de Jonas. Olha, Nínive vai ser destruída. Você interpreta o que diz aí? O que está explicando de teologia, de doutrina? Esse era o sermão dele. Você quer sermão curto? Vai lá ouvir Jonas. Era só isso aí. Nínive vai ser destruída. Já ouviu o sermão, vai para outro. E Deus teve compaixão e misericórdia, né? E transformou o coração daquele povo. E o povo, com uma frase só, se esforçou para entender, além do que o homem quis explicar, porque ele queria mesmo o fim daquele povo. O povo que conhece o seu Deus será forte e ativo, não importa a circunstância. Se esforce, irmão, pelo que você ouve, porque Deus fortalece o seu povo para perseverar. E uma característica é a nossa reação positiva. Se tudo que eu recebo de Deus eu rejeito, eu desprezo, eu não vou aprender, né? Você se sente tentado a se curvar sobre a pressão do mundo ímpio? Você se sente? Quando você tem enfrentado, veja, quando eu digo assim, não ache que eu estou falando apenas para quem está fora da igreja, até dentro da igreja. Não é só no seu trabalho, é no seu trabalho, é no seu lar, na sua família. Mas até dentro da igreja, hoje tem uma hostilidade muito grande dentro da igreja pelo que é certo. Hoje tem uma hostilidade muito grande. Eu estou preocupado, muito preocupado, com o nosso concílio, muito. No nosso exame, claro, eu levantei um assunto que eu achei que era um assunto já resolvido, já batido. O dia de domingo como dia de adoração. Perguntei convencido de que todos iriam estar firmes, aprovando inclusive o que eu estava falando. A começar com o examinado, foi tanta manobra para conceituar que é, mas não é. Citou até Calvino descontextualizado. Resumindo, como se o dia de descanso não fosse um dia de culto exclusivo e que é pecado você não guardar esse dia. Resumindo, eu queria passar essa ideia. Não, você pode guardar outro dia que você quiser. Certamente a conclusão é do jeito que você quiser, já que você vai guardar outro dia, a igreja toda guarda aquele dia sob a supervisão de um conselho, você não vai estar na supervisão de ninguém. Você guarda segunda, terça, quarta, quinta. Mas não é, irmão. E aí você é pressionado a seguir um padrão do mundo. Aí eu pergunto, você tem se sentido tentado a se curvar a essas pressões? Que a gente não pode se curvar. Talvez você enfrente zombaria, onde for. Eu acho que eu sou um dos mais zombados, né? Zombaria no trabalho, zombaria em casa, na família, e como eu estou dizendo, até na igreja,
por amor a Cristo. Anime-se. Deus, o Deus dos fiéis, o Deus dos fiéis daquela época de Daniel, é o seu Deus. Persevere então confiando na força dele. Ensine os outros, especialmente os jovens, a resistir o canto da sereia. Já ouviu essa frase? Que vem lá dos gregos, né? Que dizia que nos mares tinham as sereias que seduziam os marinheiros e eles então eram envolvidos até serem mortos no mar. Então, hoje significando qualquer palavra, qualquer forma de convencimento sedutora. Então, resista o canto da sereia, ensine os jovens, os adolescentes a resistirem ao canto da sereia, do secularismo. Compartilhe a sabedoria das Escrituras como Timóteo foi encarregado para fazer. Seja então um farol nessa idade das trevas, pois Deus capacita os seus a agir em santa ousadia. Aqueles que conhecem o seu Deus permanecem como carvalho em meio às tempestades, inabaláveis na raiva do tirano. Eu estava pensando em ler alguns versos aqui, mas vou, em função do tempo, adiantar. Mas se você está anotando, Hebreus 12, 1 e 2 e 2 Timóteo 2, 2. Hebreus 12 sobre se manter, perseverar, confiando na força do Senhor. E 2 Timóteo 2, 2 sobre fazer como Timóteo, que foi encarregado a compartilhar a sabedoria das Escrituras. O segundo ponto, então, é Deus refinar seus santos, purificar seus santos por meio do sofrimento, que eu já adiantei no primeiro ponto. Essa ideia, como eu falei, que o sofrimento faz com que evidencie aqueles que são de Deus, né? Aqui você tem, no verso 35, um destaque, né? Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados, embranquecidos, alvejados, né? Vocês estão aí com a Bíblia aberta? Vamos ler esse versículo 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, os sábios entre o povo de Deus são aqueles que instruem a muitos, no verso seguinte, né? Enfrentam espadas, chamas e cativeiros sob a perseguição desse rei Antíoco. No entanto, o seu sofrimento não é acidental, é o fogo refinador, purificador de Deus. A palavra fogo na Bíblia não só tem sentido de destruição, também tem sentido de purificação. Então, Deus purificando os seus santos até o tempo que Ele determinou. Deus tem um tempo para você. E o seu tempo é até o fim. Até o fim de sua jornada aqui. Deus vai purificar. E essas provações separam, como eu estava dizendo no ponto anterior, os verdadeiros do falso. Forjando, sabe a forja? Aquela técnica de pegar um metal e dar uma forma, né? Forjando um povo santo ao Senhor. O mesmo acontece então com a igreja hoje. Mesmo. Pois nossas aflições são, digamos assim, um cadinho onde a fé é purificada. Deus está purificando a sua fé. Por isso que a gente tem que saber o que é a fé salvadora, o que é a fé bíblica, como nós temos estudado na EBD. Eu tenho essa fé, eu preciso conhecer, saber me examinar com honestidade, com fidelidade, para eu não me examinar além, mas também não aquém, nem de um jeito nem de outro. E saber onde estão os meus desvios, né? Outro dia, no aconselhamento, um líder chegou para o liderado que não estava com a vida na palavra, em várias áreas, e perguntou: meu irmão, você está bem? O irmão disse: estou. Eu disse: não poderia, não é possível. O pior é que tem muita gente assim mesmo. Você pergunta para a pessoa: você está bem? Estou. Então está ruim, meu irmão. Você está bem assim, com a vida toda reprovada? Não deveria não, deveria estar mal. Então a coisa está pior, porque você está insensível. Nós sabemos, irmãos, a examinar a nossa reação física
em relação a alguma impureza do corpo, alguma enfermidade do corpo. Né? Quando tem algo que está causando mal, que precisa ser expelido, você tem características como um vômito, né? Como uma diarreia, tem irmãos aqui enfrentando. Você vai perdendo a vontade de comer, desanima, perde o vigor, a força. Se a coisa, aí você identifica, olha, está doente, se a coisa não for resolvida, vai avançando. E dependendo do problema, você vai perdendo vai perdendo as forças, vai perdendo a sensibilidade para as coisas. Vai se tornando cada vez mais doente. Dependendo da enfermidade, até morrer. Não é assim que acontece? Então, espiritualmente, acontece assim também. Era só não ter prazer para vir para a reunião de oração, mas você chamava de outra coisa. Você, não, eu tenho a semana toda, vou acordar cedo no domingo. Não, mas é Deus quem definiu a sua agenda, não foi a igreja do Tijuco. Ah, mas não tem um mandamento sobre o horário. É verdade, mas tem um mandamento sobre o dia inteiro. Começa assim. Além do mandamento de submissão às autoridades, de Deus usar as autoridades sobre os horários, sobre as atividades, etc. Mas tudo bem, não tem no domingo o horário. Mas aí a gente fala, nós vamos acordar todos os dias. Acordar em casa. E orar, e ler a Bíblia, meditar. Não, também não faz na segunda, nem na terça, nem em casa, nem sozinho, nem nada. Mas eu sou crente. Irmão, você sabe identificar o seu corpo? Eu sei quando eu estou ruim, tem essa característica. E você não sabe identificar o espiritual. Você não está vendo não, que a coisa já se tornou uma situação tão grave que você já está como na UTI, insensível, segurado por aparelhos. Não é? E Deus sabe dessa condição espiritual toda. E Ele está usando essas provações para separar os falsos do verdadeiro. Eu tenho que me preocupar. Se eu já estou num nível que nem eu me preocupo, aí, irmão, que Deus tenha misericórdia. Não tem outra palavra para dizer. Que Deus tenha misericórdia. E que Ele nos use como crentes para fazer igual aquele homem que estava sem condição nem de se ajudar, e os seus companheiros, se eram amigos, o que eram, não sei, que tiveram preocupação, mas representa a realidade da vida da igreja, e levaram aquele inválido numa maca para Jesus, e desceram por meio de umas cordas, lá no meio onde Jesus estava, do telhado para baixo, lembram da cena? Para que ele fosse curado. Que nós, se estamos vivos, façamos isso com nossos irmãos que já estão assim. Meu irmão, como você está? Estou bem. Assim não pode. E levemos com essas cordas da graça, da palavra, da repreensão santa, firme, piedosa para Cristo. Meu irmão, não pode estar bem. Uma vida que não está plenamente governada por Cristo, nos seus pensamentos, vontades, sentimentos, planejamento, tempo, realização, finança, tudo, recreação, tudo, assunto que conversar, não está bem. Da mesma forma a família, da mesma forma a igreja não está bem, não pode estar bem, não tem que estar bem, né? E Deus então está forjando o seu povo para separar os falsos do verdadeiro. Você já viu o Orives trabalhando? O Orives é aquele profissional que trabalha dando forma ao ouro, né? Ao ouro, segurando então um pedaço de ouro na fornalha. Ele vai colocando na chama vai tratando, purificando, separando o que não presta e tal, até que aquele metal reflete a imagem do ourives. E fica tudo tão purificado que fica ali refletindo a imagem. Assim Deus faz conosco, até que a imagem dele, né, se reflita em nós. Ele vai purificando. E a intensidade do fogo, o tempo no fogo, o ourives sabe qual é. Ele sabe o que precisa fazer até nos santificar. Ele está, Deus agora, o ourive dos ourives, está purificando você, fazendo milagre para você ser um ouro, para que você seja
a imagem de Cristo perfeita, a imagem de Cristo esteja 100% em você, totalmente desenvolvida em você. Você se cansa sob o peso do sofrimento, irmão? Talvez doença, perda ou oposição nos pressionem muito, né? Agora, não me entenda mal, nem também a palavra de Deus, mas abracemos nossas provações como sendo a mão refinadora de Deus. Passemos a olhar de forma diferente. O meu sofrimento é Deus administrando uma purificação em mim. Eu não vou ficar de reclamação, vou mudar. Eu vou ser sensível ao que Deus está tratando. O que é que Ele está querendo tratar em mim? Falta de oração. Se for falta de oração, já é muito problema, né? Falta de oração, Ele quer corrigir. Falta de prazer na meditação da palavra. Eu nem desenvolvi a fluência da leitura de tanto desprezo, né? Tanto desprezo. Conheço pessoas que aprendeu a ler com a Bíblia só e lia inteligivelmente. De tanto ler, dava fluência ao texto, se acostumou ali, mesmo sem ter explicações de regras de pontuação disso daquilo, mas ele aprendeu, acostumou. Muitas vezes nós gaguejamos na leitura porque nem prática temos, que dirá meditar com qualidade. Então vamos mudar a forma de ver. Olha, não é Deus mexendo comigo para trabalhar em mim. A vida de oração, a vida na palavra, na meditação da palavra. Eu não leio, eu digo que leio, mas eu não leio. São 66 livros que eu nunca li uma vez completo. Se eu li, mas foi um voo tão rápido que eu nem lembro do que tinha. A segunda vez, eu nunca parei no versículo. Eu não tenho o hábito de parar numa passagem ali e ela me dominar. Lembra da ilustração que eu dei aqui? Essa ilustração, quando eu dou, eu lembro do gato, né? Que ele gosta de doce. É a ilustração do Spurgeon, né? Ele diz: fazer igual a criança quando coloca um doce na língua, que não quer engolir logo nem mastigar logo, fica só saboreando, passando para lá e para cá. Você tem que reconhecer isso. Não faço isso não, eu não acordo saboreando a palavra. Eu até já vim aqui armado para criticar o sermão, depois só pau, eu vou achar erro, não tem, mas sabe, não que o sermão não deva ser criticado, mas eu estou falando do pecado disso, estou falando do outro lado, que não tenho nem prazer. E eu vou esquecer rápido, jogar logo tudo fora. Aí eu não lembro nem na segunda-feira. Na verdade, às vezes no próprio domingo eu já esqueci da lição, porque eu não tenho prazer na lei do Senhor e nela medito dia e de noite. Então, Deus está tratando disso. Aprenda a ver isso. Olha, Deus agora quer mudar isso. Quer tirar essa indiferença, essa apatia com as coisas dele, com os pensamentos. Eu quero ficar enchendo meus pensamentos nos digitais. 24 horas. 24 horas nos digitais. Isso nos toma mesmo, nos adoece. Quando a gente menos espera, puxa, eu já passei 5 minutos aqui. Não é assim que a gente faz? 5 minutos. E enchendo a cabeça com o que? Quando vê, quais foram os pensamentos que foram desenvolvidos, que nos encheram ali. Não é? Eu me incluo nessa aplicação do autoexame, viu, irmão? Eu estou falando do que eu sei no meu processo, eu sou envolvido. Quando eu vejo, que miséria, o negócio já me tomou de novo. Eu já me esqueci de novo. Então, vamos fazer isso aí. Deus está querendo me refinar. A vida de oração, o desvio do uso do tempo, os recursos que eu administro para me envolver nos pensamentos. Eu estou colocando outras coisas. Eu ouço diversas canções, eu tenho prazer em tudo quanto é canção aí eu encho a cabeça. Não estou demonizando todas as canções. Eu ouço aí, você já sabe que eu não ouço só músicas de linguagem teológica, nem somente os salmos, né, de ouvir ali e tal. Deveria, né, ficar cheio o dia todo, que já é suficiente, eu penso nisso também, né, já seria suficiente. O salmo tem tanta coisa, né, mas eu ouço lá essas músicas que nós chamamos de seculares, né, tem tantas poesias ali, né. Semana eu estava ouvindo, se eu disser aqui alguém vai se escandalizar, eu vou evitar, mas eu ouço, né, os irmãos já sabem, né, ouço internacional. Mas tem hora que você está percebendo já a dose, né? Poxa, eu ouvi isso aqui, uma música romântica, até pensei em dizer alguma coisa para a Mônica, mas não tem a mesma
capacidade do autor lá e tal. E a música romântica ali e tal. Mas aí você percebe, puxa, passei o dia todo, fui só com essa música na cabeça, que tem hora que cola, né? E você não sai mais. De vez por outra eu ligo a Mônica, poxa, não sei porque eu fui lembrar daquela música. Passei 3 dias para esquecer da miséria. Ficou ali e tal, né? Fica ali. Mas quando é o outro lado, né? Quando você ouve um salmo ali, você sai cantando e não sai o salmo e tal. Fica ali, né? Acontece com você. Então, vamos fazer isso, esse autoexame, para você até perceber quando está exagerando. Poxa, agora aquela música me tomou todo e eu só lembro daquele tema, daquele assunto, daquele conteúdo. Música tem esse poder para você se administrar os recursos e perceber o que Deus está fazendo em você. Ele quer santificar sua vida de oração, seus pensamentos, sua meditação nele, seus sentimentos, seu prazer, sua vontade, tudo nele. Então, deixe suas aflições levá-lo à oração e às escrituras, onde a fé é forjada, é moldada, é purificada. Encoraje os outros também em suas lutas, apontando-os para Deus que purifica através da dor. Seu testemunho, nascido na fornalha, brilhará como a luz para os perdidos. Deus quer usar a sua vida como alguém que não murmura, como alguém que não reclama, como alguém que não apostata. Lembre de Jó, olhe para Jó, olhe para os apóstolos, mesmo perseguidos, mesmo provados pelo próprio Deus. Quem fez tudo o que fez com Jó? Foi Deus. Não foi Satanás, não foi não. O texto não está dizendo isso. Está dizendo que Satanás propôs. E Deus disse, eu discordo de você que ele me abandona. E eu vou mostrar para você que a minha graça em Jesus Cristo sustenta ele de tal forma poderosa que ele não vai me abandonar. Eu discordo de você e eu vou mostrar que você é mentiroso para servir de exemplo para todos. E Deus baixou a mão sobre Jó. Mas baixou com força. Não foi? Ninguém aqui pode dizer que já sofreu 5% do que sofreu Jó. Só de um dia ele perdeu quantos filhos? 10. Todos. Mas não deu tempo nem de chorar o luto. Já perdeu os servos, já perdeu riqueza no mesmo dia. Uma notícia atrás da outra, irmão. Só ali eu já estava morto. Né? Porque, outro dia, essa semana, a Sofia soltou, não sei como foi a história, nos ombros da Luana, não sei como foi, e caiu e a gente, de noite, a gente estava lá na sala, quando veio um barco, corremos com tudo, Mônica na frente e eu atrás, e aquele choro e tal. Quando foi ver o galo, e até a gente achar o galo, o que é que foi, o que houve, caiu de onde? Caiu do beliche dessa altura. Caiu como? Assim? Você fica pensando um monte de coisa, né? Pensando um monte de sequela. Imagine, a gente fica atordoado, quanto mais perder 10, como Jó, era Deus. Deus quer usar a nossa vida para ser testemunho para outros. Então eu tenho que entender isso. Eu ainda não sou como Jó, então não devo sossegar e achar eu não preciso que Deus trate de minha vida. Não, Ele quer me purificar para que a minha vida brilhe. Na fornalha de Deus, os santos são refinados. Sua fé brilha mais do que o ouro. E o terceiro e último ponto, vou ser mais curto pelo tempo, é que Deus julga os arrogantes com a justiça infalível, né? Versos 36 a 45, eu não vou ler todo, apenas destacar no verso 45. Vamos ler comigo o 45. Armará as suas tendas, está todo mundo lá? De novo. Armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso monte santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem os socorra. Antíoco é o rei que faz o que lhe agrada, exaltando-se acima de todos os deuses, blasfemando, quando diz acima de todos os deuses, não respeita ninguém, blasfemando contra o Todo-Poderoso e adorando o Deus das fortalezas lá, com riquezas materiais. No entanto, irmãos, suas campanhas vacilam. Veja como está o nosso mundo. Quais são os negócios? Esses dias eu soube que um dos nossos ministros recebeu primeiro 50 milhões, depois 30, depois 30, para fraudar as eleições. Se isso foi verdade, em que eles confiam? Que fiquem tanta pompa nisso. 30,
30, 50. É isso que eles confiam. Que não é o dinheiro do mundo todo, mas se fosse, não estou nem aí. Né? Não poderiam estar preocupados, porque Epifânio, veja o que ele tinha de recurso, era dinheiro, era poder humano, recursos humanos. Nós temos uma arma muito maior. Eu tenho observado essa ânsia do governo e da justiça de regular as mídias sociais. Regular as mídias sociais. Preste atenção nisso aqui. Alguém mente sobre você, se incomoda, não incomoda? Alguém mente sobre você? Incomoda. Mas você fica naquela ânsia de todo mundo que mentir sobre mim para garantir que você é o que é. Você então vai calar todo mundo, vai matar todo mundo. Mentiu sobre mim, matei esse. Aí o outro vez, matei esse. Você fica assim? Não. Você convencido do que você é e vive, você pode falar o que for, não estou nem aí. Não é assim que o crente faz? Pode falar, não precisa nem ser crente. O cara sensato vai dizer assim, pode me difamar, estou nem aí, eu não vou ficar indo atrás de mentiroso para perder tempo. Agora, se eu sou covarde ao extremo, eu quero garantir que a minha mentira, a mentira sobre mim, seja mantida, eu tenho medo da verdade. Aí sim eu vou atrás. Quando eu tenho medo da verdade. E o que é toda essa... É um nível de covardia elevadíssimo, essa ânsia do governo e da justiça. Chegou a um nível tal que eles querem calar a verdade. Na cabeça deles pode ser qualquer verdade, mas pode ter certeza, entra o cristianismo nessa história. Depois vocês vão ver. Entra o cristianismo. Vocês já leram para as crianças aquele livro lá? Como que era? Alguém pegou ontem lá em casa. Era O Príncipe e a Taça de Veneno, e o outro é A Luz do Mundo. A Luz do Mundo? Começa a história lá com a criança, né? Vai dormir, a mãe vai orar com ela. E ela, mãe, dá para ligar o abajur? Ela, tá bom, aí liga. Aí ele pergunta, mãe, por que as pessoas têm medo do escuro? Ela diz, olha, pergunta ao seu avô amanhã. Uma boa pergunta. Porque ele tinha medo do escuro e queria dormir com a luz acesa. Quando o avô crente chega, que ele pergunta, o avô diz, na verdade as pessoas têm medo da luz. Deixa eu contar essa história para você. E aí ele vai contar a história da criação, do pecado, que os homens fogem de Deus porque têm medo de Deus, da sua palavra, da verdade, da luz. Cristo é a luz. A luz não é ruim, mas para quem está no pecado, vamos controlar a mídia. Meu irmão, deixa a mídia solta, mas vai mentir sobre Cristo. Cristo não tem problema, ele não vai mudar. Quanto mais falam mentira sobre ele, mais ele é conhecido como a verdade. A verdade se impõe como uma montanha, como disse o presidente americano. A verdade se impõe como uma montanha. Ela não vai sofrer nenhum abalo porque está todo mundo mentindo sobre ela, não. Quanto mais você mente, mais ela vai ser exposta. Nós não temos preocupação. Mas você vê, quais são os recursos humanos? Esse é o ponto. De Antíoco Epifânio. Eram os recursos dele. Do mundo hoje, o máximo que eles têm? Regular a mídia, ameaçar com prisão, com multa, com morte. E aí? Você tem a verdade, prenderam Paulo, e Paulo disse assim, mas o evangelho não está preso, ele estava convencido, a verdade é maior, de dentro da prisão a verdade saiu, converteu preso, converteu segurança lá, que estava lá segurando o prisioneiro. Aí foram convertidos, e para onde ia era convertido, até pessoas inimigas convertidas, e foi convertendo, e passou aquele seu tempo, e 1 mês, e 2, e 3, e ano, e 2, e 3, e chegou a nós, as palavras pregadas por Paulo, chegou a nós, de dentro de uma prisão, dizendo, a verdade não está presa, e não tem como se prender a verdade, não tem. Porque Deus julga os arrogantes não têm nada, mas olha o que tem os crentes para triunfar diante dessa arrogância toda, tem a verdade, tem a palavra de Deus, isso é maravilhoso, né? Não quero que vocês gritem, não falo não, né? Mas eu vou dizer. Aleluia! Eu não quero não. A soberania de Deus então limita até mesmo o mais tirano.
poderoso, que você vê assim humanamente falando, garantindo a sua queda. Assim é hoje, pois nenhum agressor escapa do tribunal da justiça divina. Não escapa. Imagine, irmãos, um castelo de areia. Essas mídias sociais, a gente vê uns vídeos de tantas coisas, né? Tem uns artistas que fazem uns castelos de areia na praia, umas coisas maravilhosas, que tira louvor, elogio. A gente olha assim, que coisa linda. Mas é de areia mesmo na praia. Aí, aquela coisa maravilhosa, deu um trabalho para fazer aquilo. Daqui a pouco vem a água e leva tudo. E quando você vê, acabou o castelão. É assim que eles estão construindo, viu? Eles estão, quem vive com injustiças, mentiras, estão construindo um castelo de areia, só aguardando a onda chegar. Rapidamente para. Então, pecador, você está perseguindo as promessas vazias do mundo, adorando os ídolos do poder, adorando os ídolos do prazer, adorando o que esse povo adora, adorando recursos humanos. Não estou falando da profissão não, mas adorando essas condições humanas só. Arrependamos, irmãos, se nós estivermos assim, pois a onda do julgamento de Deus se aproxima, ela está vindo para destruir esse castelo de areia. Cristão, cuidado com as idolatrias modernas, secularismo nas escolas, a atração da riqueza, tudo que eu já citei aqui. Permaneça firme, discernindo a arrogância do homem contra a verdade de Deus, como nós cantamos no Salmo 146. Proclama o Evangelho com ousadia, pois muitos são enganados por sonhos utópicos, carentes da luz de Deus. Viva com esperança, sabendo que todo opressor enfrentará a justiça infalível de Deus. Veja, o Salmo 2 que nós cantamos aqui, ele encerra dizendo que os juízes da terra não querem se prostrar. Os governantes da terra não querem se prostrar aos pés de Jesus. Não querem. E ali Davi corajosamente, foi inclusive o motivo dele não ter uma vida sossegada, corajosamente ele proclama, não importa se você é filisteu, se prostre aos pés de Jesus. Ele não queria, ele ia lá, passava por cima de todo mundo, não era assim? Corajosamente pregava. Cristo foi para a cruz por quê? Ele disse, eu sou toda autoridade no céu e na terra, eu sou o Filho de Deus, olha só, todos têm que se prostrar diante de mim. O cristianismo com humildade e tal tem que pregar isso. Você já imaginou isso sendo dito por nosso juiz lá, André Mendonça, como um crente, dizendo assim à corte, olha, sabe qual é o nosso problema aqui? É que tudo que a gente quer no nível humano, mas vamos cair na real aqui. O problema é que ninguém quer se prostrar diante de Jesus. Vocês estão achando que vocês podem dizer o que vocês estão dizendo aí, fazer o que vocês estão fazendo, que o juiz do juízo não está vendo, mas ele está vendo. Vocês vão prestar conta diante dele, a ele. Se prostram diante. O que é que esses homens iam fazer com André Mendonça? Não estou dizendo que ele não deveria fazer, não. Eu acho que ele deve fazer isso mesmo. Mas o que você acha que os juízes vão fazer? Além de chacota, além de zombaria, uma perseguição sem fim. Mas olha qual é a pregação. Permanecer firme dizendo, toda a autoridade foi dada a Cristo, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu não temo circunstância nenhuma, eu vou continuar fiel a Ele, no pouco e no muito, no meu particular, quando eu estou sozinho e ninguém está me vendo, na minha família e em todas as áreas da minha vida, eu vou viver fiel ao Senhor. É isso que eu tenho que ter em mente, sabendo que o juízo de Deus está vindo sobre todos os que são contrários. O orgulho tirânico constrói o seu trono na areia somente, mas a justiça de Deus varre, e eu tenho que pregar isso para o mundo. E eu tenho que me examinar como eu tenho vivido. Se eu estiver vivendo como esses homens, o juízo de Deus está vindo sobre mim. Arrependamos, é a palavra de Deus para nós. Porque Deus administra a circunstância para nos provar e nos fazer triunfar na fé nele, triunfar na graça dele, vencendo todas as circunstâncias terríveis. Se vivermos assim, nós poderemos cantar com Paulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque eu estou bem certo, e que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que
está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cantaremos isso, porque viveremos isso e triunfaremos diante das circunstâncias adversas, porque Deus vai purificar a minha fé, vai me fortalecer e vai me fazer vencer todas as circunstâncias, brilhando a graça dele em Cristo na minha e na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e faça isso em nós. Que Deus, por sua graça, nos faça nos submeter às suas provações, nos examinando e nos deixando ser moldados por Ele, para que não estejamos entre aqueles que vão receber juízo, mas entre aqueles que estão sendo exaltados por Ele, porque se humilharam sob a poderosa mão dEle, para serem exaltados pela graça dEle. Que Deus nos abençoe, viu, crianças, todos nós aqui, e faça a nossa vida, a nossa igreja aqui no Tijuco, todos nós que ouvimos hoje a palavra, triunfarmos na graça, diante de todas as pressões, circunstâncias adversas do mundo.